para o nosso pacote O Cidadão e a Lei. O Cidadão e a Lei. Conheça os seus direitos aqui no Areal 99.5 Rádio Global FM. E hoje no pacote O Cidadão e a Lei vamos conversar com o Dr. Fênix Soquaco Cima. Sim, hoje da figura daquilo que é a comunhão de adquiridos, não é? Comunhão de Vamos adquiridos. falar dessa figura do patrimônio comum. Ok. Que É uma figura importante do casamento. entre os casais, né? Econômico. Quando Ok. as pessoas hoje têm se casado, nós temos ali as duas figuras. Ok. A comunhão de adquiridos, não é? E a separação de bens. E a separação Então, de nós vamos bens. falar aqui do regime econômico de comunhão de adquiridos. Ok. Vamos Mas aqui normalmente hoje analisar, Uhum. fazer aqui um raciocínio do artigo, né, da figura do artigo 51 do Código Civil. Ok. Ou seja, do Código da Família, assim que está correto. Ok. E como é que podemos encontrar ou como é que essas coisas se processam Alô? no nosso ordenamento jurídico? Sim. Eu não sei se estavam a me ouvir. Não, nós estávamos a ouvir. E então... Agora, Diz. eu reitero, não é? Nós vamos aqui analisar de forma sintética para que os nossos ouvintes entendam sobre a figura da comunhão de bens adquiridos. Ok. Mas vamos Nós então... hoje, Vamos então perceber o que é isso de comunhão de adquiridos e separação de bens. Ou pode ser também separação de adquiridos. aqui, nós temos, quando as pessoas casam, chamam-se aqui ou vão casar duas figuras. Ok? A comunhão de bens adquiridos e a separação de bens, não é? Ok. E isso nós estamos a falar aquilo que é o patrimônio comum, comunhão de bens adquiridos. Ok, então, Mas hoje, nós vamos falar daquilo que é a figura do artigo 51 do Código da Família, que é o patrimônio comum, Ok. no caso, comunhão de bens adquiridos. Ok. E o que é isso então? Vamos Exato. embora. Uhum. Exato. A comunhão de bens adquiridos, ou patrimônio comum de um casal, não é? É um conjunto de bens e direitos adquiridos durante o período em que estiverem juntos, em uma união estável, aqui entende-se união estável, a união de facto reconhecida, ou o casamento. Ok. São considerados, né, são considerados de propriedade conjunta e compartilhada entre ambos. Ou seja, todos os bens que eles vão adquirir, todos os patrimônios que eles vão adquirir juntos, é do casal. Desde o momento que se celebra o casamento. Afirmativo. Ou, Esses bens, ou desde o momento em que vão registrar a união de facto. exatamente, a união de facto, ou desde o momento que eles vão Celebrar o então casamento. casar. Ok. Aqui vale lembrar, não é, que todos os bens que os mesmos trazerem antes da constância do casamento pertence a cada indivíduo de forma individual. Ok. Ok. Então, quando nós estamos a dizer do patrimônio comum, esse todo o conjunto de direitos e deveres, esses bens incluem imóveis, Ok. veículos, contas bancárias, Ok. investimentos, Mas as móveis. contas bancárias têm que ter os dois nomes. Tem que ter os dois nomes. Mas ainda que não tiver os dois nomes, Ok. Ainda que não tiverem os dois vamos nomes. imaginar que ele, na altura do casamento, era um funcionário normal, depois passa a ser chefe e tal. Aí também esses combustos que vai fazendo de poupança também contam, né? Mesmo que for só da conta dele. exatamente, esse dinheiro conta. Então, E se um dia for é empresário importante- também, mesmo que tiver posto na conta dele, também conta. Também conta. Tudo que refletir na tua conta, na constância do casamento, conta para o casal. Ok. Sim. É importante aqui ressaltar que cada país possui, né, a sua legislação específica para dar tratamento a esse tema. Ok. Sim. Por isso é fundamental que os casais estejam informados sobre seus direitos e deveres em Será que, relação ao patrimônio. será que há essa informação para os casados?
Não, muitos dos casados não têm essa informação. Mas Vem na hora de celebrar não há assim uma explicação que se dá? Por exemplo, nem o conservador, nem a conservadora, ou na igreja não dão uma explicação? Existe, não, na igreja não tem isso, não é? Existe apenas a confirmação se vai ser em comunhão de bens adquiridos ou separação de bens, porque aí o conservador só quer ouvir aquilo que está escrito. Porque a dar a entrada do documento, não é? O casal já vai especificar na documentação se vai casar em regime de separação de bens adquiridos ou em comunhão de bens adquiridos. O Dr. Fênix diz que na igreja não tem isso, mas a igreja acreditamos que pode ter, porque a igreja, antes de celebrar o casamento, coloca os nubentos, não é? Se é que podemos chamar assim, antes de casar, numa condição de aprendizado, em que ficam quase 6 meses ou 3 meses num curso de noivos. O famoso curso dos noivos. E aí os especialistas aparecem, inclusive também tem juristas que aparecem para dar uma palestra sobre isso, e acreditamos que falam também disso, não? Não. Isso, bom, eu fiz, né, tive o privilégio de fazer esse curso, né, e seria bom que a igreja chamasse a colação os sujeitos ou os técnicos de direito para também poder então ajudar os casais. Mas não, limita-se por simplesmente no curso dos noivos, a partir daquilo que é a palavra de Deus, né? Pode, de alguma eventualidade, um irmão perguntar a esse respeito, se o pastor ou o padre ou o catequista tiver conhecimento legal sobre o assunto, não é? Está informado, como os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa, poderá dizer. Mas muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Por isso é que nós vemos depois lá no escritório e em outras situações, quando já há discussões, o casal aparece, né, um dos casais aparece a dizer, não, então, doutor, o que é que eu vou fazer? Para me divorciar, eu não vou ter nada. Então, essas questões todas precisam ser acauteladas, porque a divisão do patrimônio em caso de separação ou de divórcio pode ser um processo complexo. Então é por isso Por que pode ser um processo complexo? Pode ser um processo complexo porque temos aqui vários elementos. Dentre vários elementos é a questão da esposa não conhecer os seus direitos, ok? Depois tem a questão daqueles que se casam, e aqui chamarmos a atenção aos nossos ouvintes, se estiverem a nos ouvir. Tem as pessoas que casaram, mas até agora não mudaram o estado civil no bilhete. E tem outros que fazem de propósito. É mesmo uma técnica. Mas então, não mudando o nome no bilhete, tem alguma implicância na hora de se dividir, se é que se pode dizer dividir, repartir os bens comuns adquiridos? Aí, estamos a dizer, torna o processo complexo. Aí as complexidades do processo. Aí as complexidades do processo. Até porque, se fores ao banco e tentares levantar dinheiro numa conta, não é, do esposo, que de alguma forma é uma conta conjunta, também já começam as dificuldades. Não, sou casado com o senhor, não, a senhora não é casada. O bilhete, não, o bilhete está a dizer que a senhora é solteira. Então, urge essa necessidade dos nossos irmãos e nossas irmãs, não é? Terem essa postura de terem os documentos devidamente organizados. Então há aqui uns que preferem ter lá no bilhete solteiro para poderem ter alguma vantagem, que depois pode não ser vantagem nenhuma, depois pode ser complicação, né? Sim, acaba por ser desvantagem de forma muito forte para a esposa. Para a esposa. Porém, né, ou seja, vamos chamar aqui também, às vezes depende, né? Às vezes também a esposa que mais tem, pode ser também desvantagem para ele. Também tem mulheres que têm massa. Exatamente. E pode ser desvantagem para ele. Pode ser desvantagem para ele. Mas a lei obriga e dá um certo tempo para que os cônjuges possam exatamente já mudar. Pois. A lei dá um tempo, mas quando você não cumpre esse tempo, quando fores então fazer,
que aplica uma multa. Assim mesmo. E a assim multa é alta. Pois, É aí também que muitos se furtam de o fazer. Ah, já que a multa é essa, não tenho esse dinheiro, então fica assim. O importante é que somos casados. Todo mundo sabe que somos casados. Não, mas não é assim. Mas não é assim. Temos que partir. Os temos que documentos partir. devem mesmo rezar também que são casados. Nos documentos, Exato. não é no mundo. Nos documentos. Pois. Nos documentos. Vou dar aqui só um exemplo muito rápido que um colega em tempos pôs no TikTok, muito interessante. Ok. Havia uma senhora que vinha com um Starlet e a outra que vinha com um Mercedes. Ok. A senhora do Mercedes é uma Mercedes, quem ofereceu foi o namorado, ok? Que vinha com um Starlet muito bonito, é o esposo. Mas o que acontece? Elas, né, vão colidir. Epa, as mulheres, como às vezes se sabe, liga para o marido, pá, tem aqui uma senhora bateu no meu carro. Né? A do Mercedes liga para o marido e diz, liga para o namorado, alguém bateu no meu carro, vem para aqui me ajudar. E a do Starlet faz o mesmo. Ok. A do Starlet, não é, que é casada. Ok. Só que quando vão no local, quando ele aparece no local, o que acontece? o namorado, não é, da que está a conduzir o Mercedes, é o esposo da que está a conduzir o Starlet. É, outra marca mais. A grande questão é, de quem é o Mercedes? É da senhora do Starlet. Ah, exatamente. Pois, aí no caso é. Exatamente. O que a namorada nem sabe. Exatamente. Sobretudo, se não foi doado e não está no nome da namorada. Pois é, pois é. Pois é. Mas Então, se estivesse no nome dela, seria dela, né? Exatamente, seria dela. Só que aí o dito cujo teve que arranjar um buraco para se esconder. Não, obviamente, quando viu a situação tem que arranjar mesmo. Então, aqui as mulheres e os homens precisam perceber, porque aqueles homens também quando chegam, encontram a mulher já toda abastada, pensa que tudo que ela encontrou, ou o homem, não é tudo que encontrou, isso é meu, isso é nosso. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. Tudo que eu adquiri antes de me casar contigo é apenas meu. Ok. E tudo que vamos adquirir a partir de agora, que já casamos, é nosso. Ok. Inclusive as dívidas. Os quilapes também? Os quilapes também, mestre. Isso aqui para os nossos ouvintes ficarem bem claro. Por isso é que é importante o casal ter sempre diálogo. Eu, se for não sei aonde fazer quilape, Ok. não estou a pagar, podem vir cobrar na minha esposa. Ok. Exatamente. Quer dizer, ela tem que estar atenta ao ponto de ir conversando sempre com o marido para todas as dívidas que fizer ela estar sob o seu A par conhecimento. da situação. Pois. Por exemplo, se o mestre perceber, nós temos essa cultura nos óbitos, sobretudo para aqueles que não são casados e até aqueles que são casados. Os meus velhos sempre perguntam, antes de enterrar, se alguém aqui, o fulano deve, tem uma dívida, diga. Ok. Porque muitas das vezes a esposa ou o marido não sabe que existem essas dívidas. Isso acontece Então, muitas vezes. Exatamente. Então é preciso nós estarmos muito atentos ao que vamos comprar, se é crédito, se não é crédito, a outra parte precisa estar informada. Isso não é questão de dar satisfação porque tenho que dar, não. É uma questão de organização. Ok? Porque as dívidas, as benesses, todas as dificuldades naquele momento passam a ser dos dois. No entanto, diz. Tem aquelas situações, por exemplo, aquilo que o mestre diz, dinheiro da empresa toda a entrada, eu tenho lá um negócio com um amigo, mas todo o dinheiro está entrando na minha conta. Eu sou casado. Entende-se que aquele dinheiro todo é meu, da minha esposa, esse dinheiro é nosso. Se eu sucumbir, aqui vai ter que haver um processo, negociação com a viúva ou com o viúvo, não é? Para poder, então, se distinguir, dizer, não, esse dinheiro é da empresa, não é só do falecido ou do de cujo, está aqui os documentos e não sei o que, tudo bem organizadinho. Diz. Sim.
Não, eu só ia reiterar que nós estamos aqui a falar da figura da comunhão de adquiridos, Sim, né? sim, Artigo 51, Sim, sim. que fala do patrimônio comum. Ok. E tem havido muita complicação, Dr. Fênix, naquilo que vai ao seu conhecimento de alguma ruptura ou de algum momento de separação em que há dificuldades das partes se entenderem? Há muitos casos desses? Tem havido muitos casos dessa natureza, não é? É porque às vezes é aquele casal que não tinha nada, depois começaram a ter, ok? Então já há aquela ambição por parte de alguns. Ok, eu agora é que sou o chefe, eu é que já tenho isso, quer dizer, quando devia ser, nós agora temos isso e tal e tal. Exatamente, E tal. é eu. Mas quando não tinha, é nós. Pois. É aquela versão, né? Aquela versão de. E aqui é mais para empurrar a mulher que diz: na hora do casamento, meu bem. Na hora da separação, meus bens, mas o tal bem já fica de fora. Já fica de fora. Então, e depois, tem aqueles que têm um conhecimento, eles sabem que a esposa tem direito ou o esposo tem direito, não existem aqui muitas complicações. Okay. Até porque quando é um divórcio que não é litigioso, acaba por ser muito mais fácil para as partes e até para os próprios advogados, né? Para nós também fica fácil, Okay. porque está tudo acordado. É uma separação de acordo, cada um sabe o que vai levar, eles todos concordam, e aquilo é só dar a entrada e esperar que saia o despacho da parte do juiz. Okay. Agora, quando há essa ambição, aquela luta, eu quero isso, eu quero aquilo, a coisa fica muito mais difícil e pode levar muito mais anos. E complicado. Exatamente. Mas, doutor, os ricos, né, ou supostamente aqueles que têm algum dinheiro, esses aí têm mais habilidade ou probabilidade de chegar e dizer, bom, vamos casar com separação de adquiridos. Mas assim, nós já os pobres, se dissermos que separação de adquiridos, não vão nos perguntar, você está a separar o quê? Você que é pobre. Não será isso? realmente tem essa pergunta. Bem, o que acontece é que os ricos também, há aqueles que preferem isso porque há dívidas que podem destruir. Ok? Há dívidas porque há pessoas que você está a casar com ele tem mais passivo do que ativo. E amanhã isso pode sobrar para aquele que tem mais ativos. Nós temos aqui exemplo, saindo um bocadinho do tema, por exemplo, né, essa questão toda de divórcio, e nós ainda vamos aqui falar sobre essa questão dos herdeiros para falar sobre isso. Né? Foram muito rápido. Pronto, o fulano morreu, ele até é rico, né? Conhecemos o que tem muito dinheiro. E temos aqui muitos exemplos aqui no nosso país. Mas ele deixou bens, terras, por exemplo. Mas você está a ver que aquilo que ele deixou, bens, ou armazéns, ou supermercados, nenhum filho está a tocar, ninguém quer, e aquilo está aí às moscas, ou o terreno está aí às moscas. Aquilo está às moscas por quê? Porque ele tem dívidas. Porque quando você vai herdar, não é? Vai receber a herança, você vai herdar também as dívidas. Assim mesmo. Então, existem dívidas que são mais altas que a herança que te deixaram. Então, se eu aceitar essa herança, também aceitei as dívidas, então tenho de pagar. Exatamente. Mas há mais casos de entendimento na hora da separação dos bens adquiridos serem bem repartidos, ou há mais dificuldades? Não, a experiência tem mostrado que há mais resistência, sobretudo por parte daqueles que não têm bom senso, não é? E a questão de uma educação mais, eu diria, duradoura, mais coesa. Aí já é ambição, né? E aí depois vai depender muito também da forma como o casal vai se separar. Pois é. A forma como o casal vai se separar dita muito na hora da divisão. Isso é complicado. Realmente. Por isso é que é importante, não é, aí para as manas, sobretudo para nossas irmãs, não é, se casar, que tudo esteja bem documentado, tudo bem claro. E se você casou e às vezes casaste em regime de separação de bem, mas às vezes você não conhece, não sabe o que é isso. Pois é.
E vai dizer, não, eu casei, tenho direito. Eu tenho direito porque eu sou casado com ele. Porque você viu no bairro, não, mano, se você é casado, você tem sim direito. Ele tem que te dar também isso, te dar aquilo. E depois, doutor, Não, mas... essa coisa de ouvir no bairro, é que às vezes é que impera mais. Porque os que vêm falar, falam mesmo, é isso, mas a lei não diz isso. Exatamente. As bocas de aluguéis é que tentam atiçar. Tá o senso comum é muito perigoso. E às vezes essas bocas de aluguéis estão mesmo no seio das famílias, tá vendo? Sim. Isso é o quê? Falar sem conhecimento nenhum. É complicado. E porque a pessoa não sabia, sobretudo, qual é a modalidade na qual escolheu para o casamento. O marido, às vezes, já conhecia, por isso escolheu assim. Pois. A mulher não entende, então não sabe. Ok. Amanhã está aí e tal. Não. Quando ir para lá, vão ver as modalidades. Não, ela não tem direito nenhum. Ok. Ela não tem direito nenhum aqui na divisão das coisas. Ok. Então o que se aconselha mesmo aqui é que bom, principalmente para os que não têm nada, que com a vida podem ter. E a estes Sim. podemos aconselhar que façam mesmo uma concomunhão de adquiridos. Exatamente. Para poderem ter também equilíbrio na sua convivência e depois com os filhos também, né? Para não haver atrapalhação, porque às vezes se vamos já na base de que não temos nada e separamos tudo, depois fica já meio complicado também na nossa convivência, na comunhão de mesa e de cama, né? Sim, mas aqui é preciso dizer que essa figura de comunhão de bens separados, okay. Isso não atrapalha e não põe em causa os filhos. Ok, pois não. Sim, não põe em causa os filhos. Os filhos não, então, a questão que estávamos a colocar... O direito salvaguardado não é de lei. Ok, mas a questão que estávamos a colocar é se aconselha que a partida... nós assim que não temos combo, chegamos já para também pode ser com comunhão de adquiridos. Sim. Não, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Somos cristãos também. Sim. É importante porque até as escrituras é clara. Pois. As escrituras nos falam, não é? Que vocês vão se tornar um só. Naturalmente. Não é? Assim mesmo. A escritura é clara nos dizer que vamos nos tornar um só. Okay. Então, se nós vamos nos tornar um só, fica mais fácil nós termos então o casamento na comunhão de bens adquiridos. Ok. Assim mesmo, podemos também aconselhar, porque temos muitas famílias que estão a viver juntas, não é? Ou têm, e não têm a sua vivência ou a sua união registada, não é? Sim, e aqui apelarmos, não é? Vamos apelar a essas famílias que o façam. Okay. A comunhão, não é? Ou seja, o reconhecimento da união de facto, não é? É preciso que o façam agora, para não fazer quando um dos elementos, dos parceiros sucumbir ou morrer, porque quando um dos parceiros morre, a coisa fica muito mais difícil, depois até para se beneficiar da questão da segurança social e tal, fica difícil, e muitas das vezes, não é, a segurança social acaba por ter vantagem sobre isso. Ok. E muitas das vezes até há uns olhos gordos na família que vão já buscar os mambos. Exatamente. Yeah. E às vezes até deixam a viúva fora de casa com os filhos, enfim. E a nossa lei então, ou a nossa justiça que anda a passo de... Nem sabemos se é mesmo o passo do camalhão. O camalhão ainda anda. A nossa justiça é muito mais lenta que o camalhão.